Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e eu queria conversar com vocês hoje sobre um livro do John Irving, que é O Mundo Segundo Garp. Bem-vindos! Vamos conversar então um pouquinho sobre O Mundo Segundo Garp, do John Irving, que foi escrito em 1978, que concorreu ao National Book Award, foi finalista, em 1979, que teve uma versão cinematográfica em 1982, estrelado pelo Robin Williams, que virou best-seller e que impulsionou a carreira do John Irving, e foi por isso que eu o escolhi como primeiro livro para ler desse autor. E por que eu acho que vocês que estão aí desse lado, me assistindo, deveriam ler esse livro? Bom, primeiro é o seguinte, eu acho que aí é uma opinião minha que eu vou dar para poder introduzir o tema do livro, tá? Bom, eu acho que a realidade que a gente vive, por mais que a gente tente planejar, a gente não consegue planejar 100% do tempo. Isso significa que a gente não consegue controlar 100% do tempo essa coisa que a gente chama de vida, E que se a gente tentar o tempo inteiro programar ou seguir aquela programação inicial que a gente fez para a nossa vida, a gente vai descobrir que a vida está passando, que o bonde está passando e a gente está perdendo esse bonde, a gente está perdendo os fatos que estão acontecendo na nossa vida. E lá na frente a gente vai descobrir também que a gente não só deixou de fazer tudo aquilo que a gente programou, como a gente também deixou de aproveitar aquelas coisas novas que foram aparecendo, aquelas novas oportunidades, Dito isso, eu acho que é exatamente esse o tema desse livro. É sobre essas coisas que acontecem na nossa vida, que são inesperadas, que muitas vezes são absurdas, mas elas podem ser absurdas para o bem e para o mal, Podem ser coisas felizes ou coisas tenebrosas. E é a partir desse personagem riquíssimo, que é o Garp, que o John Irving vai contar esses fatos que acontecem no cotidiano e que podem ser, às vezes, bastante absurdos. A começar pelo próprio nascimento do Garp, gente? Porque o Garp nasceu, ele é filho da Jenny e de um sargento do exército. A Jenny é uma enfermeira que recebeu no hospital um paciente, que era esse sargento, e ele estava com uma lesão cerebral, portanto ele estava na cama, imóvel, e ele não falava absolutamente nada, ele estava inconsciente, a única coisa que ele conseguia balbuciar era a palavra Garp. E, além de tudo, esse paciente tinha ereções esporádicas, como uma consequência física mesmo da situação dele. Bom, a Jenny é uma personagem também bastante peculiar, bastante diferente. Uma das coisas, uma das características da Jenny é que ela é uma personagem, ela é uma pessoa assexuada. Isso não é uma força de expressão, ela é mesmo, ela não tem vontade nenhuma de sexo, mas ela vê ali naquela pessoa que está na cama uma oportunidade para ter sexo casual com um homem e engravidar e ter um filho que ela quer. Então é isso que ela faz. Ela transa com ele e logo depois o cara morre. Ele morre, ela fica grávida e tem esse filho. E aí ela vai pôr o nome desse filho, de T.S. Garp. E aí vocês vão ter que ler o livro para saber o porquê desse nome. E aí vocês podem ficar sossegados porque eu não dei spoiler nenhum, gente. O que eu contei para vocês está dentro de 25 páginas, que é o primeiro capítulo. E esse livro tem mais de 600, porque ele vai contar a vida todinha do Garp, do início ao fim. Então, tem muita história para acontecer ao longo desse livro. Agora, isso que eu estou contando para vocês aconteceu por volta de 1942, Ela ficou grávida dessa maneira, mãe solteira, em 1942. Então, a Jenny já era considerada uma feminista quando ela mesma nem sabia o que isso significava. Então, ao longo do livro, a gente vai vendo esse relacionamento da Jenny
que é essa personagem muito peculiar, com o Garp, que é também um personagem bastante peculiar. A gente vai vendo esse relacionamento e o escritor vai explorar, a partir desse relacionamento, várias situações em relação às mulheres. Então, o Garp vai sempre se relacionar com várias mulheres e esses relacionamentos vão sendo explorados ao longo do livro para poder contar sobre alguns problemas, algumas situações envolvendo mulheres. Então, ele vai falar sobre papéis de gênero, sobre transgêneros, ele vai falar sobre a mortalidade, né? Ele é muito preocupado com a mortalidade, o Garp, né, em particular. Ele vai falar sobre relacionamento dentro e fora do casamento. Então, ele vai falar sobre várias coisas relacionadas principalmente a mulheres, né, dentro desses todos os assuntos aí. E também vai falar muito de feminismo. Agora, uma coisa muito interessante de notar é que ele vai falar o tempo inteiro de feminismo, sendo que ele é um escritor homem. Então, o que ele faz? A uma certa altura do livro, a Jenny escreve um livro falando da sua própria vida. E esse livro vai se tornar um marco feminista, né? Um manifesto político. Vai se tornar um fenômeno literário. E vai fazer com que a Jenny fique rica e muito conhecida por causa desse feminismo. Tá? Então, todas as situações feministas que ele vai falar no livro, ele vai sempre usar de alguma coisa relacionada a Jenny, tá? E, por outro lado, né, ele vai também falar sobre vários momentos e situações em relação ao homem. E, para isso, ele vai usar o Garp. E aí, ele vai explorar, por exemplo, a masculinidade, né, aquele macho, né, que o Garp representa, porque ele é todo saradão. Vai explorar o papel do homem nessa sociedade emergente feminista. Vai falar sobre algumas fragilidades e alguns medos, né, desse homem, que às vezes não são medos nem explícitos, né, são coisas veladas. Então, ele vai tentar também discutir não só o feminismo, mas também o papel do homem dentro dessa sociedade moderna, dentro dessa sociedade contemporânea, tá? Agora, se você ainda não está convencido ou convencida de que deveria ler esse livro por causa desses temas que ele trata, que são atuais, por causa desses personagens riquíssimos que ele coloca nessas situações cotidianas, né, inusitadas, eu diria que você deveria tentar ler esse autor por causa da escrita dele. Ele tem uma escrita bastante sarcástica, no sentido de que ele vai colocar para a gente situações inusitadas, sobre momentos tragicômicos, né? Sobre paranoias do próprio Garp, né? O Garp tem uma paranoia por segurança bastante interessante. Então, ele vai falar sobre essas coisas com bastante humor, ele vai usar muito do sarcasmo. Então, a escrita dele fica muito legal, muito gostosa, muito rápida, né? Você não se cansa de ler. Ainda que aconteçam muitas coisas, uma atrás da outra, você não se cansa de ler, porque tem muito humor embutido em todas essas tragédias cotidianas que acontecem. Eu tenho apenas uma ressalva, que é em relação ao último capítulo. Mas aí eu fiquei pensando se essa ressalva realmente foi uma coisa negativa. Porque é o seguinte, o último capítulo é muito diferente de todo o resto do livro. Então eu diria que o último capítulo, ele é super descritivo. Ele vai ficar falando sobre todas as pessoas, lembrando nomes, lembrando lugares. E assim, é como se estivesse fazendo uma lista. Então a impressão que me deu, depois que eu terminei de ler, é que esse último capítulo é diferente do resto do livro, porque é como se o Garp estivesse escrevendo esse último capítulo com o estilo de escrita dele, que é diferente do John Irving, né? Então, ficou um capítulo bastante diferente e bem cansativo, mas eu acho que tem o porquê de ser assim, tá? Agora, dito isso, eu espero que vocês se empolguem, né? E tentem ler
essas 600 páginas. São muitas páginas, mas são muitas páginas bastante interessantes. Uma história bastante diferente, né? Com uma escrita muito irônica. Lá no começo do vídeo, eu falei para vocês que tinha um filme feito em 1982 e estrelado pelo Robin Williams sobre esse livro. Realmente ontem eu fui assistir esse filme para poder falar dele aqui para vocês. E eu gostei muito, eu achei que é bastante fiel ao livro. É uma produção, assim, não vou dizer uma produção maravilhosa, mas uma produção ok. Eu gostei da representação dos personagens. Principalmente eu gostei da Roberta, que é uma trans, que é interpretada pelo John Lithgow. Eu gosto bastante quando personagens como esse, que têm uma tendência a ser estereotipados, são interpretados da maneira como foram no filme. Então, esse personagem não ficou estereotipado, apesar dele ser um cara grandão, bastante masculino, né? E que aparentemente ficou meio desengonçado, mas ficou muito legal porque não ficou estereotipado. Então, vale a pena, tá? É um filme que, assim, foi bastante fiel ao livro, sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês se interessem por ler esse livro, apesar das 600 páginas, né? Porque é um calhamaço. Se vocês aí que estão assistindo já leram algum outro livro do John Irving e quiserem deixar aqui as indicações nos comentários, eu vou gostar bastante, porque eu quero ler outro livro dele no futuro. Se vocês gostaram desse vídeo, clique no joinha. Se não são inscritos, aproveitem para se inscrever e boa semana para vocês!